E aí, amigo provedor, bem-vindo a mais um episódio do IntellectCast. Hoje a gente vai falar de algo muito importante. Quais são as previsões para 2025? O que vai levar o teu dinheiro embora e como você faz para ganhar dinheiro esse ano? Então a gente vai debater sobre alguns temas, sobre o cenário macroeconômico aqui e trazer para dentro do cenário de telecomunicações e como que isso vai impactar a sua operação no dia a dia. Bom, aqui comigo hoje estão o José e o André e a gente vai debater um pouquinho sobre esses temas. Vamos começar, acho que debatendo, meninos, a respeito do que a gente está mais vendo aí nos últimos meses que está assustando o pessoal, que é essas questões aí da flutuação do dólar e o quanto que isso impacta na operação do provedor. Levando em consideração que 85% do que a gente compra no provedor vem da Disney, ou seja, é importado. Então, isso aí está impactando. A gente passou o dólar aí quase a 6,30 no final do ano, agora a gente deu uma pequena caída, mas o que é o cenário para esse ano? O que a gente pode esperar disso? Então vamos debater um pouquinho sobre essa flutuação cambial, que é o nome disso. Bom dia, pessoal. Falar um pouco sobre essa... A gente poderia, se fosse semana passada, semana retrasada, estar falando aqui da alta do dólar. Agora a gente tem que falar da queda. Realmente, por alguns cenários macroeconômicos, tanto internos aqui no Brasil, como também no exterior, teve a posse do Trump, tudo isso mexeu com os mercados, acabou impactando em muito no preço do dólar aqui. A gente teve ali, pós-eleição americana, uma alta ali considerável, cenário fiscal aqui dentro do Brasil cada vez mais desafiador, o governo não consegue fechar as contas no positivo, cada ano ele mais arrecada e parece que a cada ano o déficit só aumenta, isso porque os gastos públicos também sobem de uma maneira muito grande. Então, levando tudo isso em consideração, se a gente fosse pensar a curto prazo e a médio prazo, até o final do ano, a gente pensaria numa alta do dólar. Mas tem outros fatores ali que podem acabar impactando e essa flutuação ela não ser tão alta, olhando num cenário otimista. E isso, para o provedor de internet, ia ser maravilhoso. Muitos dos custos, como você mesmo mencionou, Arthur, são ali atrelados a dólar, principalmente ali de equipamentos, boa parte feitos fora do Brasil. Então, se a gente consegue ali um ano com um dólar mais estável, os custos ali, eles tendem a não subir muito. Mas aí vamos para um cenário talvez mais realista ou pessimista, né, a depender do seu ponto de vista, em que a gente tenha realmente uma subida do dólar e chegue próximo ali de patamares nunca antes vistos de R$7 no dólar. A gente poderia ter um custo cada vez mais alto pro provedor de internet poder adquirir esses equipamentos, em contrapartida, inflação mais alta, porque não só os equipamentos são vinculados ao dólar, como também basicamente tudo que a gente utiliza, principalmente combustíveis, né, que afeta daí todo e qualquer segmento. A gente teria uma inflação mais alta e isso pressionaria cada vez mais o bolso do consumidor como um todo, e aí para você tentar aumentar, por exemplo, um ticket médio da tua internet, tentar vender outras coisas, cada vez se torna mais difícil. Então é aquela situação, a gente não tem bola de cristal para prever o futuro. A gente precisa ir ali, ter um planejamento sim de longo prazo, né? No caso ali pelo menos de 1 a 5 anos, mas acompanhar o mercado, ver como que vai ser essa movimentação do dólar, se tiver caixa, que é o ideal, você conseguir comprar esses equipamentos ali num preço mais baixo, porque não tem como saber como que vai ser até o final do ano. Eu acho que não é a pauta, né, a gente mencionar a questão de fusão e aquisição, mas algo muito comum, até mesmo para poder cada vez mais não deixar que os fatores externos atrapalhem, é que os provedores, cada vez mais eles estão se unindo para poder fazer compra, né? Porque todo mundo sabe que quanto mais você compra, né? Comprando em quantidade, você tem... Um volume. Exato. Sim. Você tem um custo melhor, exato, né? Um custo melhor, tem uma desconto. Negociação. Exatamente. Então, assim, ao invés de entender que o provedor de internet... você tem os seus inimigos, né? Entre aspas. Montar uma associação, exato, né? Exato. Comprar coletivo. Exato. Então, assim, é um cenário cada vez mais comum, questão de fusões e aquisições, só que no cenário do pequeno provedor,
Fusão e aquisição é onde tudo é regulamentado, né? Mas no cenário dele, ele entende que é uma venda de carteira aqui, né? É uma troca de infraestrutura de um lado, é uma operação que ele não está atendendo em outro lado. Então, que eles possam se unir para poder ter um poder de compra muito maior e fazer com que, não que ele ganhe dinheiro ou que ele tenha uma margem maior, é que ele economize justamente para que a inflação, dólar, né? E os demais fatores não prejudiquem e diminuam a margem dele. É simplesmente para manter a margem do ano passado. Exato. Nesse sentido, você falou importante que não tem muitas ações que, no que a gente está falando de flutuação, não tem o que o cara possa fazer que vá prevenir isso de acontecer. Isso vai acontecer. Exatamente o que o cliente pode fazer, o que o provedor pode fazer se juntar com outros provedores e fazer estoque. Infelizmente, o jeito de você se prevenir da alta é estocando. Né? Se eu não tenho condição de fazer isso só pelo meu capital, eu tenho que me juntar com mais gente para estocar. E por isso que é importante a gente falar do planejamento, né? Igual o André falou, de 1 a 5 anos. Porque também não adianta nada estocar, né? Assim, uma quantidade só absurda. Estocar. Porque a tecnologia vai mudar. Exato, né? A tecnologia muda, outros equipamentos superiores também vêm ao mercado. E aí você tem um monte ali de equipamento Wi-Fi 3, vamos dizer assim. Exato. Que já saiu, né? Defasado, né? Exato. Então, assim, também precisa ter esse cuidado e todo um planejamento para que também o muito também não seja demais e impacte na sua margem lá na frente. Porque daí você tem que recomprar, né? E aí vai descartar o que você tem. Problema. Só fazendo um adendo com relação a fusões e aquisições, a gente tinha ali, principalmente em 2020 e 2021, um mercado muito mais aquecido com relação a isso. A gente teve outras fusões e aquisições, tanto entre pequenos provedores, médios e grandes, mas cada vez mais, com a taxa Selic subindo, o custo do capital fica muito caro. Então, Exato. O que a gente vê, muitas das vezes, é que tá tendo principalmente por parte desses grandes investidores, estão segurando um pouco mais o dinheiro, ao invés de eu não vou lançar rede, não vou utilizar rede neutra, eu vou realmente comprar os ativos de outros provedores. E isso não está acontecendo com tanta frequência. Mas, questão ali de fusões, eu acho que pode ser um caminho para esses pequenos provedores que tenham ali uma média gestão, né? Pelo menos já ter alguma coisa de gestão bem implementada lá dentro, porque você consegue, como o José falou, reduzir não só os custos com equipamentos, como muitos outros dos principais custos, né? Você consegue reduzir custos ali relacionados a posteamento, você não vai precisar, por exemplo, você junta em 3 provedores, não precisa pagar 3 aluguéis para concessionária, você paga só um link dedicado, você não vai pagar ali para várias empresas para ter a mesma quantidade de mega. Você vai ali comprar tudo em conjunto. Então, essa união ali entre os provedores acaba sendo algo importantíssimo. Claro, né? Quando a gente fala de fusão, o principal os sócios tem que estar, né? Os sócios de cada um dos CNPJs que forem juntar, tem que estar muito bem alinhados, porque você não vai ser mais um sócio único, você não vai cuidar só da sua empresa, só da forma como você quer. Você vai precisar ali ter um alinhamento cultural, né, de realmente entender quem que vai estar trabalhando junto com você, mas eu vejo que é uma possibilidade bem grande para esse ano de 2025. É interessante isso que você falou da Selic, que exatamente hoje a gente começa a primeira reunião do Copom para definir a Selic inicial desse ano. A previsão é que seja de 13,25% e a gente tem previsão de 15% até dezembro. O que é a Selic, pessoal? Selic alta estimula as pessoas a colocarem o dinheiro no caixa e não fazerem investimento. Ou seja, você vai encarecer o crédito quando você coloca uma Selic alta. Isso significa, na ponta do lápis, que se a Selic subir, para você pegar dinheiro emprestado no banco, vai ser muito mais caro. Se a Selic desce, ela acelera a economia e estimula a pessoa a tirar o dinheiro da poupança e fazer injeção de capital dentro do mercado. Por quê? Imagina, está rendendo 15% ao ano. É melhor eu pegar 1 milhão e aplicar no banco e render 15% do que eu abrir uma operação de 1 milhão e tirar 5% de lucro. Então, esse é o impacto da Selic. E subir a Selic é uma das estratégias do governo para balizar... Conter a inflação. Conter a inflação, exatamente. Então, é interessante você estar com essas manobras aí sempre muito alinhadas aí de ajuste fiscal, por quê? Não tem muito o que fazer. Isso aí o governo está gastando mais do que pode, estamos estourando todos os tetos de gasto e ele vai ter que enxugar de algum lado. A Selic é um dos exemplos que, inclusive, é hoje a reunião do Copom, hoje e amanhã, que vai definir essa subida. Fora a inflação,
que também está acumulada subindo. Eles reajustaram a previsão para 4,2. E um ponto importante que a gente estava debatendo antes de começar o podcast aqui é a respeito do nível de endividamento das pessoas. O nível de endividamento das famílias brasileiras, isso é algo, acho que interessante da gente debater, né, André? Que isso impacta diretamente no você ter ali uma inadimplência alta ou uma base de assinante maior, né? Exatamente. O nível de endividamento das famílias, ele afeta não só o negócio de provedor de internet, mas como qualquer outro negócio. Ali, em média, hoje, a gente tem 48% das famílias endividadas. Isso é até um dado que eu acredito que seja mais baixo do que o real. Porém, vamos partir do pressuposto que metade das famílias brasileiras hoje tem alguma dívida a ser paga. Dívidas de curto ou longo prazo. Isso impacta diretamente na forma como ela vai alocar o capital dela. Por quê? Porque ao invés de você estar investindo em coisas melhores para você, às vezes pensando em abrir um negócio, pensando em fazer outras coisas com o seu dinheiro, você está tendo que pagar dívidas mais juros sobre a dívida. Que, como a taxa Selic só vem aumentando também, se for pós-fixado ali, fica mais caro a sua dívida. Então é algo que não só provedores de internet, mas como qualquer um que tem um negócio, precisa analisar muito bem, porque se sobe muito o endividamento das famílias, o endividamento das empresas, taxa Selic alta, inflação crescente, isso tende a frear a economia. Então como que eu vou fazer um grande investimento, eu como provedor de internet, fazer um grande lançamento ali de fibra ótica numa cidade inteira para ter um retorno de capital daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, sendo que hoje está todo mundo endividado e o meu custo de capital para fazer isso é muito grande. Então precisa ser muito bem planejado. Talvez seja isso, é um ano ali de planejamento, cautela e vai vencer, vai sobreviver quem tiver a melhor gestão do provedor. Se você não tiver uma gestão muito bem desenhada dentro da tua empresa, cara, esse ano é um ano que, infelizmente, muitos provedores podem ficar pelo caminho. Que esse ano o tombo pode ser grande, né? Então, só que também a gente não pode levar ferro e fogo que a pessoa não tem que fazer investimento. Pelo contrário, os investimentos têm que ser cada vez mais assertivos, porque você não tem muita chance para errar. Né? Então, contando com todos esses fatores externos, que na verdade todo ano tem, só que uns mais que os outros, né? E as taxas muito maiores, endividamento muito maior, então tem que ter todo esse planejamento ali justamente para ter um investimento assertivo. E é óbvio que também não vai ser 100%, né? Acertar uma chance, exato. Nós vamos acertar. Mas com toda uma organização ali, né, dentro da gestão do provedor de internet, ele precisa levar a sério isso, né? Não dá mais para ficar empurrando com a barriga, as decisões elas precisam ser tomadas não dá pra fazer de maneira amadora, né? Esse ano é o ano da profissionalização. Exatamente, né? Porque muitas das vezes a gente vai deixando as questões ali de lado que tem que ser resolvidas, vai empurrando e esse empurrando ali vai ficando cada vez mais caro. Então nós precisamos ser assertivos ali e a decisão precisa ser tomada rápida, né? E não deixar que as outras pessoas tomem as decisões pra gente, né? Então isso é importante e eu acho que é legal a gente mencionar que o provedor de internet, né, todos os anos, não é que esse ano é diferente, não, é como qualquer outro ano. Saiu dezembro, entrou janeiro, é um mês de diferença, não é um ano de diferença. Então as situações elas vêm acontecendo já há um certo tempo, não simplesmente chegou em janeiro e mudou tudo, não, simplesmente chegou janeiro e se você não mudar a eficiência da sua empresa, os fatores que vão te prejudicar aumentaram. Exato, digamos assim, muitas das vezes é deixado de lado essa parte gerencial da empresa, porque isso não impacta no dia a dia. O que impacta no dia a dia do provedor é instalar o cliente, é lançar fibra, é pagar o posteamento, é a concessionária cortando o teu fio. Então a parte gerencial, principalmente até antes do cenário econômico, dava para você levar aí 10 anos no embolado aí e continuar crescendo, continuar ganhando dinheiro. Só que hoje o mercado se desenhou de uma forma que não está mais para amador. Hoje o negócio é para profissional. Se você faz uma gestão nas coxas, vai dar ruim. Então, tem que fazer os investimentos, como o José falou. Não tem como você travar e não fazer investimento, porque senão você também está lascado. Porém, você tem que fazer ele de maneira profissional. Tem que saber aonde alocar o teu recurso, quando alocar o teu recurso. Então, vai precisar ali de um nível de informação aí maior. Não dá para ir no achismo. Se for no achismo, pode ser que você consiga se dar bem esse ano? Pode. Sempre tem sorte. Tem gente que ganha na loteria. Mas a chance de dar ruim é muito maior que a chance de dar certo. É aquele negócio, né? Porque deu certo para um
que vai dar certo para todo mundo. Pode ser que um deu certo, 99 quebraram. Então a gente precisa sempre tomar esse cuidado. Ou seja, né, tem que estar com a gestão das consequências ali em dia. Exatamente. Porque você pode chutar, né? Vamos chutar e acertar. Só que o chute é caro. Você pode quebrar caro. E voltar a ser CLT. Exatamente. E nem tem concurso esse ano aberto. Então, se der errado, deu errado, faliu. E nesse cenário também acho interessante, então a gente tem todo esse cenário que a gente está passando para vocês de aumento, de flutuação, economia, inflação, Selic, a gente também tem alguns aumentos previstos aí de energia elétrica, que é um negócio que impacta ali dentro do provedor, há um consumo, um provedor mais do que eu pode falar o quanto vocês pagam de conta de luz aí na operação, né? Isso aí, dando um puxãozinho de orelha, já poderia ser resolvido, você já poderia ter colocado uma energia solar há 3, 4 anos atrás, quando o negócio era mais barato, porque você ia estar blindado dessa situação, você poderia estar vendendo essa energia solar para o seu assinante, né? Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existem empresas de gás que atendem condomínios. Vou citar aqui a Supergás Brás, que vende energia elétrica também para os assinantes. Ela montou uma cooperativa de energia e ela oferta isso para quem compra gás dela. Então, é uma forma de você ter mais uma fonte, mais um negócio ali para você vender para o teu assinante. Mas, caso não tenha sido feito isso, vai ter que encarar a subida e se preparar e aguentar a pancada. Não vai ter jeito, né? Um outro ponto que eu acho interessante a gente falar é sobre a questão regulatória. A gente tem algumas normas que vão ser mudadas esse ano, né? Só para ter uma ideia, no ano passado a gente teve 2.500 fiscalizações, arrecadando mais ou menos 32 milhões de reais em multas. O governo, mais uma vez, está gastando mais do que pode. O projeto Pix deu errado, então de algum lugar esse dinheiro vai ter que ser tirado. Então tem que se preparar para isso também. Tem que se preparar, a gente tem várias normas aí, normas em relação a mais informações, mais prestação de contas, tem a LGPD cada vez apertando mais a vida do provedor, então existem diversos pontos ali que preciso ter atenção, né, André? E José, o que vocês me falam nesse sentido regulatório aí, o que vocês estão vendo? Acho que a concessionária de energia, ela está mostrando a que veio com mais força, a gente viu bastante fiscalização em dezembro, então... eu acho que a questão da concessionária de energia é legal porque é realmente aonde o provedor dá valor, é na concessionária de energia. Por quê? Porque o poste impacta no cliente dele, né? Levou uma fiscalização, cortou a fibra, ou seja, o cliente dele está sem internet. Então, ele sempre levou a sério o cliente dele. Só que, atrelado à concessionária de energia, que ano após ano eles estão intensificando, né, as fiscalizações e também as multas, ainda mais com a questão da redução, né, do valor unitário dos postes, isso aí se estendendo a todo o Brasil, já ter várias situações aí de entrar, né, judicial e conseguir a redução do valor dos postes, precisa sempre levar em consideração também a Anatel, né? Ou seja, eu não posso negligenciar essa parte, né? Por isso que é interessante você ter realmente ali um braço, um apoio, né, uma assessoria. Por quê? Porque você está vendo que a movimentação de mercado cada vez mais está caro para você conquistar um cliente, está caro para você manter o seu cliente, está caro para você comprar equipamento, link, inflação, né, dólar subindo e etc. Então, ou seja, eu preciso fazer o básico e não perder dinheiro com a parte regulatória, né? Então, assim, levar a sério a Anatel, levar a sério o CREA, CFT, né, concessionária de energia sempre levando a sério, até mesmo porque é onde a dor é muito maior, então a gente precisa sempre se atentar quanto a isso. E você mencionou a questão do Pix, né? Porque assim, até que realmente isso aí, o governo, entre aspas, voltasse atrás, existia uma movimentação e um medo muito grande. Só que o provedor de internet, ele não pode esquecer que toda essa movimentação do Pix, ela sempre existiu. Não foi assim, simplesmente agora nós vamos passar a fiscalizar o Pix. Né? Não é isso. E sempre teve no radar. Exatamente, sempre teve. Só que agora o governo, entre aspas, ele soltou que eles iam passar a fiscalizar. Só que eles sempre tiveram alçada para fiscalizar. Então por que eu vou avisar que eu vou fiscalizar? Era simplesmente para medir a febre, para entender ali qual seria o impacto, para daí sim depois a gente poder taxar. Então fique esperto, porque as fiscalizações quanto a Pix, movimentação, isso aí sempre existiu. Então não é porque o governo voltou atrás que não vai acontecer mais. Então vamos levar a sério. Se tem algo que funciona bem no Brasil é a Receita Federal. A Receita Federal é um bicho papão que você pode ter medo dela. Pode ter medo. Então,
para você, provedor que faz um monte de recebimento, que declara 3, 4 mil reais e passa 100, 200 mil na tua conta, fique esperto. Uma hora isso vai dar ruim, se der ruim você vai ter que fechar as portas e voltar a ser CLT. Não vai ter como. Então, assim, esse é um ponto bem interessante. O governo avisou que ele iria fiscalizar, mas ele sempre teve esse dado na mão. Ele só avisou que falou, agora eu vou olhar com calma para esse dado. Mas ele sempre teve à disposição dele esses dados, então não mudou nada, só mudou que ele falou, agora eu vou olhar para isso com calma, né? Então, prestar atenção nessas questões de recebimento, tentar regularizar, eu sei, é óbvio, você não vai conseguir regularizar do dia para a noite 100%, né? Como o Zé falou, de dezembro para janeiro passa um dia só, não é 300 anos que se passa, então assim, regularmente, gradualmente, começar a se regularizar nesse sentido. Porque senão, uma hora, isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim uma hora. Complementando, tá? O José falou de quase todos os aspectos ali, realmente. Concessionária de energia também, a gente já falou disso em vários outros podcasts, mas tem uma janela de oportunidade para os provedores de internet que começou ali em 2023, 2024, com esse aumento de fiscalizações das concessionárias, que ou você vai fazer o compartilhamento de postes, o projeto agora, ou muito possivelmente, quando você quiser fazer mais para frente, você não vai ter espaço. Então, você vai precisar optar ou por ficar na clandestinidade ou por adotar rede neutra. Então, aqueles provedores até que pensam ali em pivotar o modelo de negócio, trabalhar mais ali como uma operadora de rede neutra, vendendo para outros provedores serem o acesso ao cliente final, pode ser um momento ali oportuno para você fazer esses projetos. Principalmente ali Neoenergia, no Brasil a gente vê um aumento de fiscalizações, né? Coelba, CELP, CEMIG sempre muito atuante em Minas Gerais. Então a gente precisa sempre estar de olho ali nas concessionárias de energia, porque elas são potencialmente o principal órgão fiscalizador hoje dos provedores de internet. Entrando na Anatel, parece que todo ano a gente fala a mesma coisa, né? Já faz um tempo que está se arrastando ali o acordo entre a Anatel e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre o preço ali do compartilhamento de postes. Então, em teoria, era para a média de preços ali que hoje existe no Brasil abaixar, caso for realmente ali sancionado nesse acordo entre a Anatel e a ANEEL. Só que cada vez mais eles postergam isso. E as concessionárias vão se aproveitando por conta disso, faz fiscalização, aumenta a arrecadação. Se vier a sair realmente essa diminuição de valor, pelo menos eles já arrecadaram bastante até lá. E um outro ponto da Anatel com relação ali a algumas falas ali do presidente, né, que vem falando ali sobre o fim da norma 4, mudar um pouco ali a Lei Geral de Telecomunicações, extinguindo ali o que é o SCI. Então, transformaria tudo o que o provedor entrega em SCM. Qual que seria o benefício disso para a Anatel? Ela teria totalmente controle regulatório sobre o provedor de internet, não só sobre infraestrutura, como também dentro da internet. Então, tem muitos órgãos que vêm se posicionando contra isso, né? O NIC-BR principalmente, e algumas outras classes ali de advogados e tudo mais, porque isso aumentaria demais os tentáculos da Anatel dentro do provedor de internet. Isso, em teoria, para o provedor seria ruim, mas também principalmente para o consumidor final, que isso também pode levar a um aumento de... talvez, né, isso daí é mais um especulativo, né? Aumentar ali a censura dentro realmente da internet. Indo, né, em todos esses pontos que nós mencionamos, eu digo assim, provedor de internet, se você quer regularizar, a gente dá um jeito. Então, assim, governo, Receita, todos os órgãos que regulamentam a internet, né? Se você quiser realmente se regularizar, sempre tem um acordo, sempre tem uma forma de pagamento. Então, assim, não deixa isso postergar, porque depois pode custar caro. E nesse momento, realmente iniciando, né, um novo ano, é o momento exato para poder ter renegociações. Então, assim, você faz isso com o seu cliente, então você também precisa fazer isso para o lado externo, com todos os conselhos, órgãos, para que você consiga ter todo o planejamento eficiente de 2025 e não perder dinheiro, já que a sua margem cada vez vem diminuindo. Exato, pessoal. Então, nesse sentido, a atenção passa a ser maior, porque você tem uma tendência de fiscalização. O André levantou um ponto interessante que
para os provedores que estão pensando em pivotar de negócio e passar a fornecer para outros provedores e não mais ficar ali fornecendo para o assinante final, talvez seja o momento de colocar esse projeto em prática, né? Em vez de ficar brigando de faca na rua por assinante final, você vender para quem concorre com você. E aí, você, em vez de ter 10, 12 mil dor de cabeça que seriam assinantes, você vai ter 3, 4 clientes ali que vão pagar a tua mensalidade ali, que vão pagar para usar a sua fibra apagada. Não sei como que isso se faria em termos de faturamento, se é mais lucrativo ou não, mas eu garanto que menos dor de cabeça é. Eu garanto que, em termos de dor de cabeça, é mais fácil administrar 4 clientes do que 10, 12 mil assinantes ali que reclamam constantemente ali a respeito de qualquer situação do serviço. Nesse sentido também, a gente tem que pensar que a gente, né, falou o cenário mais pessimista aqui, o que vai tomar o seu dinheiro, o que pode levar o seu dinheiro, que são fatores que a gente vem debatendo, que acontecem todo ano. Ano mais forte ou ano mais fraco, todo ano você tem esses fatores aí que podem tomar o teu dinheiro dentro da tua operação, dentro de qualquer empresa, esses fatores sempre vão existir. Porém, a gente tem que pensar em quais os fatores, então, que vão fazer a gente economizar dinheiro ou até ganhar dinheiro esse ano, né? O que a gente pode trazer. E eu vou levantar um ponto aqui para a gente debater a respeito da inteligência artificial. O que vocês devem ter visto aí nas feiras de tecnologia, nas feiras do setor, o que mais tem é a empresa ofertando solução de inteligência artificial. Só para ter uma base de dados aqui, o Trump acabou de entrar, ele já assinou uma medida com 500 bilhões de dólares de investimento em inteligência artificial para desenvolvimento das empresas que mexem com isso nos Estados Unidos. A China lançou uma ferramenta chamada DeepSeek, que é um concorrente direto do ChatGPT, que custa 3% do ChatGPT. Então, se o ChatGPT, por exemplo, cobrava R$10 para analisar 400 páginas, o DeepSeek cobra 35 centavos para fazer a mesma função. Então, você tem um monstro chegando com muita potência, muita força, assustando o mercado. E vamos entender o que é isso aí dentro do provedor, né? Lembrando que no provedor isso aí não é só aquele chatbot vagabundo que parece um robô, que é 1 para financeiro, 2 para suporte. Não é isso inteligência artificial. Não é colocar um chatbot vagabundo, tá? É muito mais profundo. E eu vou dizer, bem feito, isso parece que você está conversando com um humano e você escuta a voz do Gustavo Lima no negócio. É diferente, é diferente. Quer começar? Pode. Esse tema da inteligência artificial, né? Você citou uma notícia aí de ontem, né? Basicamente, essa semana a DeepSeek foi lançada e realmente com esse potencial de diminuição de custos, porque hoje o grande problema da inteligência artificial é o processamento. Você precisa de muito processamento para gerar todos esses dados, fazer todos os cálculos. Basicamente, mal comparando, é realmente um cérebro humano fora de um corpo, então você precisa de muita energia. A gente demorou milhões de anos até realmente o cérebro do ser humano tá bem desenvolvido igual ao nosso. A gente está fazendo isso de maneira muito mais rápida com máquinas. Então, se for pegar realmente essa diminuição de custos e também uma outra informação é que é open source. Então, não é igual ao ChatGPT, que é OpenAI, que tem basicamente domínio ali, e as outras, para mexer, tem que contratar. Não. Open source, qualquer um pode entrar lá e fazer as modificações. É o Linux da vida. É o Linux da vida. Então, o potencial disso realmente crescer e chegar num nível que a gente não consegue nem imaginar, dentro de 2025 ainda, é muito grande. Então, é aquele negócio, você tem um lado positivo disso, você falou da questão ali das inteligências artificiais para atendimento. Desde o ano passado já vem sendo muito comentado isso, só que por questão até de processamento, de custos, muitas empresas não adotaram ainda. Mas eu vejo cada vez mais as empresas de tecnologia, né, empresas de software, trabalhando com essas inteligências artificiais. E quanto mais a gente vai treinando elas, mais parecidas elas vão ficando com pessoas. E isso, por um lado, é bom, porque a gente consegue economizar, né? Você mesmo tinha trazido um dado aqui antes do podcast, em torno de 15% ali de custos 15%. de atendimento, de operação em si, a gente conseguiria economizar com inteligência artificial. Só que também, até que ponto a gente consegue desenvolver essa inteligência artificial? Ela vai parecer seres humanos. Então, para que a gente vai precisar, na maior parte das vezes, de seres humanos trabalhando? Tem um lado positivo e negativo de tudo isso, né? Exato, exato. Eu acho assim, né, que é interessante a gente falar sobre onde que nós podemos começar com a inteligência artificial dentro do provedor.
Porque como nós, né, iniciamos aqui o podcast falando, a gente precisa de um planejamento. Não adianta também achar que a inteligência artificial vai ser a bala de prata dentro do provedor, né? Já vou colocar amanhã, pronto, né? A eficiência, custos reduziram. Porque também do mesmo jeito você precisa ali pegar todos os departamentos, entender ali qual que é o seu maior problema, junto, obviamente, né, com seja uma consultoria, seja com uma empresa que vai fazer toda essa implementação ali internamente, para que possa ver qual que é o departamento que você pode começar, né? Porque assim, não vamos generalizar e incluir na empresa como um todo, né? Você tem que começar pelas pontas, começa pequeno, pega um departamento ali onde não vai influenciar tanto negativamente o cliente ou até mesmo a operação, né, na parte interna. Então, que o provedor ali ele possa estudar onde ele começa dentro do cenário dele, né? Justamente para ter um nível de eficiência, ele entender como que funciona e poder prolongar para as outras pontas. Porque ela mal implementada pode gerar uma dor de cabeça, né? Igual você falou. Coloca um chat ali de atendimento mecânico, robotizado. O cliente já está de saco cheio da Claro. Né? Ele está de saco cheio já de utilizar a inteligência artificial das grandes operadoras, porque ele sabe que mandar uma mensagem nunca vai ser respondida, ou vai ser respondida daqui 24 horas e na hora que responder o cara vai estar dormindo. Então, assim, é interessante que ele possa ver todas essas pontas para não ter problema, né? Porque ele já está pensando, imagina, ele está equilibrando várias bolinhas ali, e ainda os pés dele ali também tá num equilíbrio, aí ele vai para uma ponta, desequilibra, vai por outra, governo, inteligência artificial, puta, vou quebrar, né? Então, não é assim, calma, eu acho que a gente tranquiliza ele. Na verdade é que assim, não é que você vai quebrar não só por conta disso, muito soma dos fatores. A soma dos fatores igual a gente falou no começo, principalmente por conta da gestão. Se o dono do provedor principalmente, mas quem tá na gerência dessa empresa não tiver capacidade para melhorar durante o ano de 2025, não é por conta de governo, não é por conta de inteligência artificial que vai quebrar. Não terceiriza a culpa. Não terceiriza a culpa, aquela situação. Você tem todos esses fatores externos, mas sempre o que mais vai importar é o fator interno. É quem está à frente, quem está nas lideranças da tua empresa. Se essas lideranças estiverem muito bem capacitadas, quiserem se desenvolver, 2025, na verdade, tudo isso que a gente falou que é problema pode virar oportunidade. Pode ser o melhor ano. Porque você pode pegar um cenário em que todos os outros estejam sofrendo, porque todo mundo está com o mesmo cenário macroeconômico, mas conseguir fazer diferente dentro da tua empresa. Então, igual o José falou, né? Não é para se desesperar, achar que é o fim do mundo. Não. Se tá ruim para todo mundo. Você precisa fazer diferença. Você precisa sobressair. Basicamente, na crise que é onde nós temos mais oportunidades. Então, ou seja, querendo ou não, é um tempo favorável para que você possa ali se desenvolver. E não é sobre largar na frente, mas é sobre fazer com eficiência. Exato. Acho que é algo muito importante para se pensar. Crise é dinheiro indo de um lugar para outro. Quem está preparado está recebendo e quem não está perdendo. E mais do que isso, é assumir a responsabilidade. Não é simplesmente, se eu dei certo, o mérito é meu. Se eu dei errado, a culpa é do governo, é dos fatores externos. Dando certo ou dando errado, a culpa é sua, infelizmente. É mérito seu. Para bem ou para mal, é mérito seu. Então, assim, assumir a responsabilidade e, de fato, buscar esse gerenciamento. Igual o Zé falou uma coisa muito importante, não é para achar que a inteligência artificial ela vai resolver a tua vida a partir de agora, é só implementar que você vai ficar rico, milionário e vai morar em Miami. Foi isso o tempo que o provedor conseguia fazer isso. Eu conheço provedor que abriu em 2000 e em 2010 está morando em Miami. Hoje, se você fez isso, parabéns, mérito seu. Mas é muito difícil fazer isso hoje em dia, não é real isso mais. Então a inteligência artificial ela tem que ser implementada, mas você tem que analisar em qual sentido que ela faz mais funcionalidade para a tua empresa. E a gente falou do chat aqui porque eu acho que é o exemplo básico assim, que a gente pensa em inteligência artificial, é um chat, né? Então só uma explicação de nerdola aqui, essa inteligência ela é ligada ao chat GPT ou qualquer outra ferramenta para utilizar de cérebro. Então o cérebro que processa a informação é a API do chat GPT. Então, se a gente tem uma opção que é o DeepSeek mais barato, vai ficar menor o custo, né? E qual que é a diferença de um chat bem configurado? É aquele chat que ele vai ser capaz de entender o que a pessoa está falando. Porque, às vezes, e a maioria dos usuários não vai ficar lendo ali, aperte 1 para isso, 2 para aquele outro. Não, o cara vai falar assim, eu tô puto, que eu tô sem internet, que eu queria fazer isso e isso, ele mandar um textão reclamando.
Uma inteligência artificial, ela é capaz de ler aquilo ali através de uma configuração e entender. Um chat vagabundo, ele vai só olhar e falar, não entendi o que você falou. E o cliente vai ficar pistola, vai reclamar e vai cancelar com o teu serviço. E esse ano a gente está falando, não é o ano de perder assinante. Então, tem que usar isso de maneira eficiente. E outro ponto, utilizar isso para monitoramento. Eu tenho visto algumas empresas nesse sentido criando ferramentas de inteligência artificial para gerar suporte e monitoramento de rede. Isso é muito interessante, porque aí você começa a antecipar problemas, que é um monitoramento ativo. Quando tem um problema, você avisa o cliente que vai ter um problema antes dele vir reclamar. Então você já dispara automaticamente, cliente, tá com uma instabilidade na rede assim assado, pode ser que você fixe a internet por algumas horas. Então você está antecipando o problema. Então aí começa a fazer sentido. E a gente usa na empresa ali outras funções mecânicas ali repetitivas, envio de boleto, cobrança ali de enviei o boleto e fui lá lembrar o cliente que o boleto foi enviado. Então isso aí tudo você consegue automatizar e isso te ajuda. Mas a gente sempre debate isso, que o atendimento humano ainda deve ser a linha final e ainda é o que diferencia você, provedor, da operadora Claro, por exemplo. E assim, a gente está falando aqui sobre IA, né? Nós não estamos nem falando sobre automação. Porque assim, a automação é passado, não que você não tenha que fazer, mas se você não tem nada automatizado da sua empresa, você já está correndo atrás. Então, ou seja no financeiro, né, no comercial, no atendimento, né, na operação como um todo. Tá errado. Então, assim, tá errado. Então, você precisa correr. Não adianta você colocar a IA agora, sendo que as outras pontas de automação não acontecem. Então, ou seja, financeiro, administrativo, organiza, automatiza tudo isso aí e aí você vai implementando em algum setor específico a IA para ser seu braço ali da empresa. Porque se não tem a automação ali, que isso aí já é passado, né? A gente está falando de situações aí que já estão há muito tempo. 10 anos atrás, né? Porque assim, voltando à questão da redução de custos, onde hoje é o principal custo ali de uma empresa, muitas das vezes é na linha de funcionários. E não é que você vai demitir todo mundo e só ter inteligências artificiais, não. Mas você vai melhorar o trabalho dessas pessoas e muitas das vezes algumas equipes que estão inchadas realmente ali, que estão com muita gente para fazer o mesmo tipo de serviço mecânico, você consegue passar para um bot, para uma inteligência artificial. E daí voltando no que o Arthur falou no início do podcast, não é tempo de você perder cliente e não é tempo de você perder faturamento. Então, muito possivelmente, aquele aumento de faturamento recorde ali, ano após ano, o provedor não vai conseguir manter. O que ele precisa pensar? No aumento de faturamento, é claro, mas dentro de um limite ali aceitável, por conta também de estar mais caro para fazer investimentos, mas cada vez mais pensar em reduzir custos. Ver dentro das suas linhas de DRE, né, que é o demonstrativo de resultado ali do exercício, o que você consegue reduzir de custos dentro da tua empresa. Por quê? Com um faturamento muito semelhante ao que você vem tendo nos últimos anos, talvez você consiga ter um lucro maior. E se você consegue realmente, até o final do ano, ter uma geração de caixa, juntar dinheiro, você entra 2026 com possibilidades de aporte. A gente tem no ano que vem o quê? Eleições. Então, eleição é algo que muda muito o cenário econômico. Então, você, né, provedor, pode ter uma possibilidade muito grande. Se você tiver um caixa robusto ali, para se realmente ter uma mudança ali de direcionamento de governo ou algo do tipo, você ter muitas possibilidades de investimento aí para os próximos anos. Imagina, você vai largar muito na frente dos seus concorrentes. Exato. E até você ser um político, né? Se tiver caixa, você consegue bancar uma campanha e virar político também. Vamos morder essa parte também. Mas exato, é essa questão de você se preparar para você largar na frente. O André falou um ponto muito importante. Ano que vem é eleição, então vai despejar dinheiro, porque a gente já vê isso acontecer, toda eleição despeja dinheiro no Brasil. Então, se você tem dinheiro para aportar, gente, é comum. Se você tem dinheiro em caixa, você consegue fazer bons negócios. Vai aparecer naturalmente bons negócios para você. Vai aparecer um provedorzinho que está abrindo ali, que não está aguentando para você comprar num precinho bom. Aparece um carro, uma casa, um equipamento. Sempre aparece coisa boa, mas você precisa ter caixa para fazer isso. Então, o ano de 2025, que a gente, né, o resumo disso aqui tudo é o ano de se organizar, melhorar a gestão, é o ano de investir em coisas que façam você ser mais eficiente dentro do provedor e se preparar, porque o cenário econômico mudando, você está a 2, 3, 10 passos à frente da concorrência. E aí é onde que difere os homens dos meninos.
E também, né, não é para deixar o dinheiro para agiotar no que vem, né? Exato. Exato. Isso aí não que você não possa fazer, mas aí é teu critério, né? Mas é exatamente sobre ter para conseguir fazer investimentos ali que, se houver uma virada de tecnologia, você conseguir ser o primeiro a implementar. Então, sempre ter dinheiro ali reservado para investimento futuro é bom negócio. Mas, para isso, é o que a gente vem debatendo ao longo do episódio. É a respeito de melhorar e profissionalizar o seu nível de gestão. Sem profissionalismo de gestão, você vai tender a tua empresa a ficar na sorte. E a sorte a gente sabe que não é muito favorável ultimamente, né? Então, nesse sentido, o que vocês acreditam que o cliente possa fazer, que o provedor possa fazer nesse ano aí, quais são ações interessantes e práticas legais e produtivas aí que ele deva estar olhando com mais atenção esse ano? Não sei qual é a data exata que vai ser esse podcast, mas vamos falar que a gente já está no final de janeiro para início de fevereiro. Se o provedor de internet primeiro, não levantou todos os dados que ele teve de 2024 e fez um planejamento de 2025, ele já está atrasado. Ele já vai ter que começar já atrasado com relação à concorrência. Então, primeira coisa, fecha o ano de 2024, vê quais foram os principais erros e acertos, ver o que você precisa mudar, igual o José falou anteriormente também, ver qual que é o teu departamento mais crítico, porque dentro da tua empresa você vai ter um monte de problemas para resolver, mas você vai precisar escolher aqueles que são mais críticos, porque se você quiser fazer um pouquinho de tudo, você não vai fazer nada. Então, primeira coisa é isso, identificar o seu cenário atual, planejar agora para 2025, ver o que você tem de dinheiro. Se não tiver dinheiro em caixa, o dinheiro tá caro, taxa Selic tá cara, ok, mas conversa com o banco, porque se você realmente for precisar de aporte, cara, não fica esperando, porque o dinheiro vai só ficar mais caro. Vai ficando mais caro e a tua necessidade é para agora. Então, se você tiver a possibilidade, eu tô falando para aqueles que têm a possibilidade, quem não tem, já tá endividado, já tá realmente ali com a corda no pescoço, não faça isso, mas quem tem a possibilidade, tenta negociar algum empréstimo com o banco para você poder ter investimento agora para 2025. Depois disso, traça realmente um plano em cima dos teus principais pontos críticos. Meu ponto crítico está no comercial, o que eu preciso melhorar? Não é só o que, mas veja quem você precisa colocar dentro do teu comercial, colocar ali numa cadeira talvez de liderança, que vá fazer toda a diferença. Esse é um ponto importante. Depois disso, você se aprimorar pessoalmente. Não adianta nada você querer só investir na tua empresa se você não investir na pessoa. Não sei quem que inventou essa frase, mas é uma frase que é muito verdadeira. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então você precisa investir em você mesmo, você vai precisar investir talvez treinamentos, consultorias, mentorias, tudo que é tipo de possibilidades de você melhorar pessoalmente. Porque se você melhora como gestor, melhora como líder da tua empresa, é muito mais fácil você cascatear isso para baixo. Se você não melhorar a si mesmo, esperar que todos os outros abaixo de você melhore, isso não vai acontecer. Você vai estar vivendo uma ilusão. Então, realmente, utilize esse ano de 2025 para focar também em você. Seja uma pessoa melhor, que aí você vai ter uma empresa melhor também. Eu acho bem bacana, né, isso que o André falou, porque eu acho que a chave ali do sucesso é a questão da disciplina, né? Então, querendo ou não, que o provedor ele tenha disciplina e constância nesse ano de 2025. Porque eu trocaria, né, o feito pelo bem feito, porque o feito ele já vem fazendo, né? Então, ou seja, o bem feito. Então, aqueles que realmente setarem as suas ações e fizer bem feito, não precisa ter ideias mirabolantes. Ou seja, você tendo eficiência, você já vai sair na frente. Então, realmente, esse é um ano para que você possa ter um planejamento bem estruturado, ter braços ali. Eu não tenho internamente, mas terceiriza, né? Pensa ali que você tenha consultorias que possa dar todo esse apoio, todo esse suporte e esse direcionamento para esse ano de 2025. E o mais importante, que você pegue o ano de 2024, realmente feche ali o balanço, tenha todos os índices para você ter um ponto de partida. Porque se você não tem um ponto de partida, você também não vai ter, você também não vai chegar na linha de chegada. Então, esse ano de 2025, você precisa fazer as tratativas ali junto ao banco, né? Não esperar realmente, né? Igual o André falou, porque cada vez mais o dinheiro vem ficando mais caro. E esse ano de 2025 não vai ficar barato. Vai ficar barato em 2026, porque é ano político. Agora esse ano não. Então, tenha esse planejamento,
valida todas as suas ações, fortaleça os seus relacionamentos, né, com os seus parceiros, porque, querendo ou não, sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você precisa ter parceiros ali que possam te ajudar, te alavancar, né? Então, quais pessoas, quais empresas você tem de espelho, né? Então você precisa usar isso como referência e não precisa ser grandes empresas que não estejam na sua alçada, mas da sua região, de parceiros. Vai conhecer a operação deles, ver o que está dando certo, que você pode trazer para a sua realidade. Não adianta ter a mente fechada que a pessoa vai te copiar, ou que você não pode falar que, né, não tá legal na sua empresa. É óbvio que você não vai abrir o jogo para todo mundo, mas tem pessoas confiáveis que possa ajudar no seu negócio. Então, eu acho que o primeiro ponto é planejamento de 2024, entender ali todos os números para que você possa realmente planejar 2025. E nesse 2025, que as suas consultorias possam entregar um diagnóstico de tudo que falta fazer, tudo que você precisa fazer, para você não perder dinheiro com essas questões de consultoria, Anatel, CREA e por aí vai. Então, ou seja, essas burocracias, não adianta você pegar lá e achar que você pode resolver. É perda de tempo você se apegar nessas questões. Deixa realmente com a empresa, que é barato. É barato você ter esses consultores para que possa te ajudar, para não fazer você perder dinheiro. Então, isso aí você já resolve 50% da dor de cabeça, porque são pessoas que vão te dar um direcionamento para o ano de 2025. Então, acho que são pontos importantes que o provedor ele possa se apegar antes mesmo de colocar e alçar as metas dele. Aqueles que não colocaram ainda, né? Porque já devia ter colocado. Mas também não adianta pegar e falar assim, o que eu não fiz em 10 anos eu vou fazer em 2025, que também não vai dar certo. Então, você precisa setar algumas ações para que sejam concretizadas nesse ano de 2025, a partir, né, do passado. Então, pega o seu passado e entenda ali o que deu errado para não ser repetido aí em 2025. Exato. E eu acho que... Se você fez toda essa análise e você ainda teima em achar que o problema é a concorrência, o que eu te indico é desistir. Porque aí realmente o problema é você, que você está vendo só a concorrência e não está interpretando que o problema realmente é a respeito de você se profissionalizar, você ficar mais inteligente, buscar conhecimento, buscar networking. Esse ano, nunca participei de um evento. Pelo amor de Deus, gente, tá na hora de ir atrás, ir numa feira, ver o que está acontecendo no mercado, ventilar, conversar com o provedor. Eu sei que o mercado, muitas vezes, parece que você só tem inimigo, que é uma guerra eterna contra um querendo matar todo mundo, todos querendo matar um. Mas não é assim. Você precisa conversar com outras pessoas, entender como que o cenário tá, para onde que o mercado tá arrumando, porque às vezes você tá achando que tá muito bom aqui, mas o negócio está totalmente para lá. Então, é necessário se informar, vá nos eventos, existem dezenas de feiras aí nacionais, tem 3, 4 eventos regional por mês aí, tranquilamente, e até de outros setores. Às vezes você vai num evento que não é necessariamente de provedor, mas é uma feira, vai ter uns palestrantes bacanas. É agregar conhecimento, né? Agregar conhecimento. Você não vai chegar em lugar nenhum sem conhecimento. Se você achar que você vai ser um bom gestor, que vai ficar rico, que vai comprar a Hilux sem conhecimento, tem quem consiga isso? Tem, chama jogador de futebol. Mas ele sabe jogar bola, ou sabe cantar. Se você não sabe fazer nenhum dos dois, irmão, vai ter que ser por meio da dor. Então é indo atrás de conhecimento. Eu acho que, só para complementar o que eu falei, eu acho que, né, indo também de acordo com o que você mencionou, eu acho que o empresário que terceiriza a responsabilidade, ele não é empresário, né? Ou seja, se ele tá achando que a culpa é do governo, que a culpa é do funcionário, que a culpa é do fornecedor, que a culpa é do cliente, tá errado, ele não é empresário. Então, ou seja, essa mentalidade aí já ficou para trás. Isso aí não faz nem sentido você tá ali por trás de um CNPJ e tá pensando dessa forma, né? Então... ou essa mentalidade fica para trás, ou esse empresário fica para trás. Exatamente. Até porque desses pontos que você citou aí, todos eles é você quem decide. O funcionário é você quem contrata, o fornecedor é você quem escolhe, o governo você quem vota. Pode ser que não seja o que você ganhe? Pode, mas você votou. Então, assim, desses pontos, quase que todos eles, a responsabilidade foi sua, você escolheu. Então, terceirizar não é o negócio, é a respeito esse ano mais do que qualquer outro ano. Quando o cenário econômico aperta, vai vencer o cara que estiver mais preparado. Assim como é na natureza, assim como é em qualquer ponto. O mais preparado é o que vai para frente. Mais algum ponto, senhores, para a gente finalizar?
Não, tranquilo, acho que a gente falou bastante coisa, né? Então, o provedor de internet que tá com a gente, né? Ou através de algum dos nossos canais, ou seja, o nosso cliente, esse aí também já sai na frente. Porque com certeza todos esses direcionamentos aqui a gente consegue auxiliar, independente se é uma assessoria, se é uma contabilidade, mas a gente sempre tenta trazer para perto e poder auxiliá-los aí também nessas tomadas de decisão. Show de bola. Pessoal, então eu agradeço pela audiência de vocês em mais esse episódio. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um like aqui nesse vídeo e, obviamente, manda para os seus amigos, encaminhe isso aí, divulgue um pouco mais essa informação, nos ajude aí a fortalecer o canal, porque aqui realmente a gente faz para vocês isso aqui. O nosso objetivo é agregar conhecimento, gerar informação para vocês e fortalecer o nosso setor. Pessoal, até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Valeu.